Seguindo pedidos dos inscritos do canal, hoje eu vou falar da Prio, que é a antiga PetroRio, empresa negociada como Prio 3. O objetivo aqui é fazer uma análise da empresa, olhando o setor, fundamentos, valuation, histórico, identificar se é uma boa empresa, se essa empresa paga bons dividendos e se vale a pena ou não estudar e possivelmente investir. Obviamente não é uma recomendação de investimento, mas pode ser um auxílio, um direcionamento para que você possa tomar, claro, alguma decisão. A decisão sempre é do investidor. A Prio, ela é do setor de petróleo, gás e biocombustível. E o que ela faz? Opera na fabricação, exploração, comercialização e transporte de gás e petróleo. Ela é hoje a maior empresa privada petroleira do Brasil. A Prio 3 hoje ela é negociada a R$ 39,77. Nos últimos 12 meses teve uma queda de 16,98%. Lembrando que estou gravando esse vídeo no dia 20 de novembro de 2024. Eu queria levantar primeiro riscos de investir numa empresa do setor da Prio. Empresas desse setor ficam sujeitas à volatilidade do preço do petróleo do mercado internacional. Então não adianta só ser uma boa empresa, com uma boa gestão, ser uma gigante, porque o preço muitas vezes vai oscilar de acordo com o preço do petróleo, que é a commodity. O petróleo Brent, que basicamente é o petróleo bruto, é a referência da receita da Prio. Outro risco que o investidor tem que ficar atento é sobre os dados de produção dessas empresas. Ou seja, se está produzindo menos, ou vem com dados fracos de produção, podem apresentar riscos negativos para a estimativa de produção da empresa. Outra atenção com relação a riscos são riscos regulatórios. Alguns órgãos reguladores, como o IBAMA, por exemplo, podem atrasar alguns projetos importantes. Isso já aconteceu. Mais a Prio 3 ela não paga dividendos pífios, muito abaixo da média. Porém, ela usa esse lucro para reinvestir na empresa. Isso também é importante. Com esse investimento, ela compra novos campos, aumenta o seu crescimento. Com esse crescimento, a empresa teve valorização na sua cotação acima de 860% nos últimos 5 anos. Um crescimento muito expressivo. E por ser uma empresa de crescimento, o mercado ele fica muito atento a aquisições, projetos e produção. Pontos positivos: empresa com crescimento sólido, aumento de produção considerável nos últimos anos. O lifting cost da Prio é muito competitivo. É o custo de extração por barril de petróleo, o que aumenta significantemente as suas margens. Falando dos concorrentes que são também negociados na B3, podemos considerar a Brava Energia, PetroRecôncavo e, é claro, a Petrobras. Mas a Prio tem como estratégia focar em campos maduros. Isso é um dos diferenciais dela. Assim ela reduz risco de exploração. Falando dos últimos resultados, primeiro TRI de 2024 foi um resultado excelente. Forte crescimento, considerando receita, produção e EBITDA. No segundo TRI, o lucro líquido subiu 48%, manteve um bom lifting cost, porém, no terceiro TRI de 2024, o lucro líquido apresentou uma queda significante, 40% menor. Teve uma queda no EBITDA, queda na redução da produção do petróleo e um aumento do lifting cost. E ela vem fazendo a aquisição do campo de Peregrino. A empresa foi fundada em 2008, teve o seu IPO, sua estreia na Bolsa, em 2010. Tem uma excelente liquidez média diária, acima de 300 milhões dia. A empresa tem 100% tag along, proteção para o acionista minoritário em caso de mudança de controlador, positivo também. O ROI, Return on Equity, é o retorno sobre patrimônio líquido, quase 27%. Historicamente, ela tem um excelente ROI. O ROIC, que é o retorno sobre capital investido, muito bom, 15,13%. O lucro líquido atual e histórico da Prio é muito bom. Desde 2015 vem apresentando o crescimento do lucro líquido. O CAGR, que é o crescimento do lucro anual composto, foi acima de 50%, que também é excelente. Apesar de ter uma dívida de 7,6 bilhões de reais, uma dívida alta, ela não está alavancada financeiramente, não está excessivamente endividada. Tem uma disponibilidade, um caixa de 11,7 bilhões de reais, considerável também, né? Ótimas margens, a margem EBITDA que basicamente mede produtividade acima de 69%,
a margem líquida, quanto de receita que ela converte em lucro, acima de 34%. Olhando essas informações, esses fundamentos, entendemos que a Prio, ela é uma boa empresa, apesar de todos os riscos do setor, da commodity. Falando de dividendos, ela não tem a tradição de ser uma boa pagadora de dividendos. Realmente são muito fracos. O dividend yield atual de 0,18% e o dividend yield histórico é ainda menor, 0,03%. O payout, que é quanto essa empresa distribui de lucro com os acionistas, hoje é 1,32%. Historicamente é ainda mais baixo, então ela realmente tem esse foco de não distribuir lucro com o acionista, de fazer sim investimentos na própria empresa. Para vocês terem uma ideia, a média do setor de payout é acima de 20%. Então ela está bem abaixo, inclusive, da média do setor. Ela está descontada olhando o que a empresa apresenta e o preço de negociação dela. Vale uma entrada na Prio 3 nesse momento? Olhando o PL, relação preço-lucro, ela é negociada hoje a 7 vezes o seu lucro. É um bom indicador. PVP, relação preço, valor patrimonial por ação. Ela é uma empresa hoje negociada bem acima do seu valor patrimonial, só que tradicionalmente ela já é negociada acima do valor patrimonial. Algumas empresas realmente não serão negociadas abaixo desse valor patrimonial. O ponto favorável aqui é que o PVP atual está bem abaixo do seu PVP histórico. O PVP hoje é 1,95 e a média da empresa é 3,03. Isso é favorável. EV/EBITDA, Enterprise Value EBITDA, basicamente relaciona o valor da companhia e o seu EBITDA. Como esse valor é baixo, indica que a empresa pode estar sendo subavaliada no mercado. Tem tudo para estar descontada nesse momento. Preço teto, método Bazin. Não conseguimos nem calcular. Para calcular o preço teto e realmente ser um cálculo efetivo, precisamos de uma empresa que tem histórico de pagador de dividendos. Não é o caso da Prio. Se pegarmos um histórico dos últimos 10 anos, a Prio só pagou dividendos no ano atual e em 2023. Mesmo assim, foram dividendos muito fracos. E o preço-alvo? Essa empresa tem possibilidade de upside, de crescimento no seu preço de negociação? Olhando o resultado de várias casas de análise, indicam sim que a Prio tem uma possibilidade de crescimento, tem um potencial de valorização de cerca de 50%. Ou seja, o seu preço-alvo médio hoje seria acima de R$60. Lembrando que essa estimativa de preço-alvo ela não é exata, é de acordo com os fundamentos que a empresa vem apresentando, com seu histórico, com o setor, resultados. Tem possibilidade, mas não é um cálculo exato. Para finalizar, a Prio ela não paga dividendos, mas ela tem um crescimento significativo. Estratégia eficiente de expansão e controle de custos, além de boas perspectivas de crescimento nos próximos anos. Eu, particularmente, prefiro investir em empresas de setores perenes, evito empresas de commodities, porém, se essa empresa estiver atrativa, num bom momento, tiver boas expectativas de crescimento, pode ser importante estudar e avaliar o investimento. É uma boa empresa, as ações estão, ao meu ver, descontadas, mas não é uma boa pagadora de dividendos. Agora, você entende que é uma empresa de crescimento, aceita os riscos do setor. Vale a pena sim estudar, acompanhar e analisar a Prio. Você entende que faz sentido para o seu perfil e para a sua estratégia de investidor? Invista. Quem decide se vai investir ou não em alguma empresa é o próprio investidor. Essa foi uma avaliação da Prio, dando o meu ponto de vista com base nesses resultados. Gostaram do vídeo? Curta, comenta, compartilha. Grande abraço, sucesso para vocês.